O que você acha que tem de oportunidade na mesa nesse momento? E aí, na sua opinião, o Copom está correto? Era para ter acelerado mais? Porque tem pressão para acelerar mais, colocar 0,75? O que você acha? Eu acho que tá certo. O Banco Central está seguindo um passo cauteloso, coisa que, na minha opinião, a gente não fez no último ciclo de corte de juros depois da pandemia, em que o BC acabou levando a taxa Selic para o patamar de 2%, a mínima histórica da taxa de juros no Brasil. Então, acho que hoje ele está tomando uma cautela que talvez ele tenha enxergado como necessária, que talvez ele tenha entendido que, não agi com essa cautela que eu deveria lá atrás. Então, por quê? Porque acho que hoje, mais do que o cenário interno, ele está observando bastante dois pontos que jogam contra desse ciclo positivo, né? Ou seja, desse ciclo de corte de juros. Quais são esses ventos contrários, na minha opinião? Um é o juro americano, que está no patamar mais elevado dos últimos 17, 20 anos, então isso vai encurtando um pouco o espaço do Banco Central para ele cortar a taxa de juros. Então, para você ter uma ideia, a gente está com o diferencial da taxa Selic para a taxa de juros americana bem abaixo da média histórica. Então, é um ambiente pouco explorado pelos bancos centrais, pelo Banco Central brasileiro nos últimos anos, nas últimas décadas. Qual que é a média histórica? Porque ainda é um baita diferencial, né? Se a gente pega 12,75 para 5 e pouco que tá lá. Exatamente. A média histórica tá ali perto de 8,5, 8 alguma coisa. Então hoje a gente tá chegando mais perto de 6 e pouco, 7. Né? Então se a gente for considerar o nível de corte de juros que já tá precificando na curva, a gente vai ver que a gente vai chegar no patamar mais baixo de diferencial de juros para os Estados Unidos. Pega a projeção de Fed Funds lá fora, pega a projeção de Selic aqui para o fim do ciclo de corte de juros e a gente vai ver que, desse jeito a gente vai para a mínima histórica de diferencial, né? Muito perto da mínima histórica. Foi lá quando a gente chegou em 2%, a gente sabe o que aconteceu. Então acho que esse é um ponto que o Banco Central hoje ele está bem atento. Até onde que eu posso ir? Eu vou com calma para reduzir esse diferencial de juros para os Estados Unidos, porque lá atrás, quando eu joguei a Selic para 2, as consequências elas foram negativas. Depois eu tive que correr atrás, correu rápido, de fato, mas a gente viu a inflação, não só aqui no Brasil, né, mas no mundo, mas a gente viu a inflação voltando a superar o patamar de 2 dígitos. E tem um outro ponto, que é o CDS, ou o risco fiscal, basicamente, né? Então, o Brasil hoje está com uma incerteza fiscal relativamente significante. Então, o Banco Central ele precisa de uma clareza maior com relação ao orçamento de 2024, quais as metas fiscais, né? Qual arcabouço fiscal que vai ser seguido, digamos assim, daqui para frente, para que ele se sinta mais confortável em continuar cortando a taxa Selic ou, quem sabe, acelerar o ritmo de corte. Então, acho que esses dois pontos são muito importantes hoje. Gui, mas você não vai falar da expectativa de inflação? A expectativa de inflação vai decorrer justamente se esses dois pontos eles ficarem relativamente controlados. Então, se a gente vê esse diferencial de juros para os Estados Unidos ficando perto da média histórica, a gente não deve ter grandes surpresas em termos de desvalorização cambial, alta do dólar, que vai impactar na alta da expectativa de inflação. E a expectativa de inflação só vai subir hoje, ela só poderia subir no curto prazo, se o nosso cenário fiscal piorar, porque não tem justificativa para a gente observar uma piora em termos significativos das expectativas de inflação sem que isso ocorra. Então, acho que o Banco Central está bem atento nesse fator. Eu acho prudente essa cautela na hora de cortar a taxa de juros. Bom, pegando um pouco do que você falou de cenário de pandemia, onde os juros lá eram 0 e a gente trouxe para 2%, o diferencial ficou realmente muito baixo, mas teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo também. Muito. Porque era uma pandemia, então o pessoal tira dinheiro de mercados emergentes, leva para o mercado mais seguro, que é o mercado americano, por exemplo. Injeção monetária monstruosa ao redor do mundo, então é muito difícil separar o que foi efeito dos juros do que foi o restante, né? Perfeito. Então talvez lá a gente tenha esses outros componentes. Mas já pensando que a gente pode ter um resultado assim novamente de um dólar subindo porque o diferencial de juros ficou mais baixo. O que você espera do Copom para as próximas 2 reuniões no ano? Porque teremos mais uma no começo de novembro e uma no meio de dezembro. Qual a sua expectativa dos próximos cortes e também para a inflação? A minha pergunta é, você acha que a gente bate a meta? Porque a meta é 3,25, com aquele 1,5 percentual para cima ou para baixo. Ou seja, 4,75 é para ficar no teto da meta. E hoje a gente está no teto da meta em 12 meses. Só que se a gente volta para o ano passado, tivemos meses de deflação por conta de retirada de impostos dos combustíveis e agora não, o imposto tá full. A gente tem defasagem do preço internacional, que é difícil ser mantida se o preço continuar escalando demais. Eu queria saber como é que você pensa que o Banco Central vai lidar com essas variáveis para tentar atingir a meta de inflação e se você acredita que eles vão atingir esse ano. Eu acho que esse ano ele vai atingir, mas vai ficar muito perto ali do teto da meta, mas eu acho que isso é relativamente irrelevante hoje para as decisões
decisões do Banco Central, né? Porque cada corte ou elevação de taxa de juros do Banco Central, ela leva de 6 a 9 meses para impactar a economia real. Não produz efeito agora. Não produz efeito agora. Então, se o Banco Central quisesse, por um acaso, poxa, a inflação vai superar o teto da meta, né, em 2023, o que eu posso fazer? Praticamente nada. Se você quisesse impactar muito no curto prazo, você deveria dar um choque de juros altíssimo para que, poxa, se você tivesse uma apreciação cambial muito forte, o dólar caísse de maneira muito forte, relevante no curto prazo, gerasse algum efeito deflacionário no IPCA de curto prazo. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Tem nem porquê isso. Tem nem porquê isso acontecer. Banco Central, né, então acho que a gente vai entregar esse ano muito perto do teto da meta ou próximo, mas eu acho que isso hoje é algo que a investidora não deve olhar com muita atenção. O que você acha que tem de oportunidade na mesa nesse momento? Porque se a gente olha, parece que tem muita coisa atrativa. Indexados à inflação estão pagando IPCA mais 5. Se a gente olha, o dólar está comportado ainda em mais ou menos R$5, sendo que lá fora a gente tem os maiores juros em 2 décadas, por exemplo. Então, como você acha que o investidor deve se comportar e o que ele deveria aproveitar que você fala, poxa, isso aqui raramente aparece? Legal. Acho que eu vou começar então falando, a gente falou bastante de Brasil, mas para mim, uma das melhores oportunidades hoje não tá aqui, tá lá fora, que é a renda fixa americana. Então, o que acontece? 2022, inclusive no podcast dos economistas, que é um bom podcast. É um bom podcast, eu concordo. Não sei se é o melhor, né? Mas enfim. A gente chamou o CIO, né, que é o chefe de investimentos do Bradesco. Pô, eles têm centenas de fundos de investimento. Ele falou o seguinte, olha, Gui, depois que a gente terminou o podcast, eu nunca vi um ano tão ruim quanto 2022 para todas as classes de ativos e para todos os fundos que a gente tem aqui no Brasil e no mundo. Ou seja, 2022 foi um ano horrível para o mercado financeiro, não só brasileiro, como o mercado financeiro global. Principalmente por quê? Principalmente porque os Estados Unidos elevaram juros muito acima das expectativas. Isso prejudicou muito a rentabilidade daquele portfólio padrão americano. Qual que é o portfólio padrão americano? É os 60% equity, ações, 40% renda fixa. Mas você vai analisar, as ações elas caíram de maneira relevante? Sim, mas não tanto quanto nas últimas crises, nas últimas quedas relevantes. Só que o que trouxe um impacto negativo muito forte foi a renda fixa americana. Esse portfólio padrão caiu nível, a queda que a gente observou foi a maior queda desde 1937 nos Estados Unidos. E aí, obviamente, porque você teve uma elevação do juro de longo prazo, né? Então você tem o título público americano pagando um nível de taxa que você não vê há 20 anos, provavelmente quem está nos assistindo nunca teve a possibilidade de fazer um investimento nesse nível de taxa. E tem uma coisa interessante, toda vez que o nível de queda desse patamar aconteceu, os próximos 3 anos para a renda fixa americana, eles foram muito rentáveis. O ano imediatamente seguinte? Não necessariamente. Às vezes o ano imediatamente seguinte ainda tem um resquício de uma crise ou de uma expectativa, será que os juros vai continuar elevado ainda? Mas nos próximos 3 anos, depois desse ano extremamente negativo, você tem um período muito positivo. Na minha visão, isso vai acontecer. Pode se materializar já em 2024? Na minha visão, começa a se materializar ganhos relevantes em renda fixa americana já em 2024. E aí tem um ponto interessante, né? O pessoal vai falar, mas é pós-fixado americano? Primeiro que o mercado americano, ele é muito focado em pré-fixados. Você não tem títulos pós-fixados nos Estados Unidos. É pré-fixado. Mas eu tenho lá um título que oscila muito pouco. É um pré-fixado de 1 mês, 3 meses. Mas é um pré-fixado. Hoje eu vejo uma oportunidade muito grande em renda fixa americana. É um nível de taxa que a gente não vê nenhum americano, né? Há 20 anos. E você vai estar ali garantindo dólar mais 5%. Às vezes você pegar alguns ativos com risco um pouquinho maior. Dólar mais 6, mais 7, mais 8% ao ano. Então, na minha visão, hoje, a maior oportunidade que a gente vê, que está na mesa, é essa, de renda fixa americana. Pra mim, né, falando. Aqui no Brasil tem? Tem, pô. Eu acho que não dá pra você ficar de fora. Vocês vão falar de renda fixa? Não. Acho que não dá pra ficar de fora do mercado de ações no Brasil. Eu acho que tá muito descontado. Eu acho que mesmo com a queda de juros futuro que a gente teve, porque o juro futuro no Brasil, no pior momento, chegou lá em 13%, 14%. E a gente vê que o juro de longo prazo no Brasil hoje tá no patamar mais perto de 11%, 10,5%. Juro de longo prazo. Se a gente vai ver o Ibovespa, pô, ele saiu de 110 para 119 pontos. Subiu 10, 15% do seu pior momento aí dos últimos 12 meses até agora. E as ações, eles têm um caráter ali um pouquinho diferente. Então, você tem um movimento positivo para as ações que ele vem parcelado, digamos assim. Primeiro, queda do juro futuro. Aconteceu uma boa queda e aí, para mim, essa alta de 15% foi por conta disso. Aí você tem um segundo movimento. Qual que é? Que os analistas de ações, eles alterem os seus modelos, então vão lá e coloquem essas projeções de juros mais baixos dentro do seu modelo. O analista de ação, ele não revisa o seu valuation
fecham todos os dias, todas as semanas, às vezes nem todos os meses. Pô, sabe como é que é uma gestora de investimentos? Às vezes você tem 3, 4 analistas de ações para cobrir 80 papéis. O cara não fica ali toda hora mudando. Então, uma coisa que precisa acontecer também é que os analistas de ações no Brasil incorporem essa expectativa de juros mais baixa em sua totalidade dentro dos seus modelos. Isso também já traria um impacto positivo. Terceiro impacto, e aí só um ponto, a gente conversou com o pessoal da Dália, segundo os modelos deles, hoje a taxa de juros que as ações no Brasil precificam de longo prazo é de 12%. Ou seja, está muito acima ainda do que o juro futuro está apontando, que é uma Selic a 9,5%. Então ainda tem um espaço aqui para isso acontecer. Terceiro, que também só vai impactar depois, é a queda da despesa financeira. As empresas que são listadas em bolsa, elas têm, em sua grande maioria, dívidas, né? E esse é um pedaço que ele é muito relevante em várias ações, em várias empresas no Brasil, né? O custo da dívida. Então, conforme a Selic vai caindo, as empresas no Brasil que têm dívidas ligadas ao CDI, elas vão apresentando uma queda na despesa financeira ao longo dos trimestres. Isso vai se refletir no seu resultado. Agora, não, se ele caiu de 13,75 para 13,25. Quando que essa queda da despesa financeira vai começar a acontecer mais fervorosamente? Final de 2024. Ó, então ainda tem esse pedaço aqui que ele é muito relevante, principalmente para algumas empresas que têm um nível de endividamento alto, que ainda nem começou a aparecer. E você fala assim, não, o mercado já está olhando. Então, o mercado não está olhando, está batendo justamente nessas empresas. Olha lá o tanto de despesa financeira, você vê as notícias, as manchetes, destacam isso, sendo que essas, quando a Selic cair, vão ter um impacto muito relevante no seu resultado. Então, às vezes você vê uma empresa assim, o resultado dela foi 100 milhões no trimestre, despesa financeira foi 500 milhões. Você fala, cara, essa empresa tem o potencial de duplicar, triplicar o seu resultado sem que ela precise fazer nada.